Boa noite, alunos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Keliane Ribeiro e a gente vai dar início à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre relações semânticas dos verbos em português e espanhol. Observem que a semântica, ela é uma ciência que estuda o significado das palavras e as relações em que se estabelece entre elas, né? Por meio dos seus significados. Então, alunos, eles são as relações entre significado e significante, certo? Então, são semânticas que a gente discute aqui dentro do espanhol, que às vezes dentro do espanhol tem um sentido e em português tem um outro sentido muito e bastante diferente, tá bom? Então é importante notar que alguns verbos eles podem ser escritos da mesma forma que em português, mas têm significados totalmente diferentes. Então a gente vai ver aqui, né, a prova dessa afirmação, alguns exemplos para a gente tá analisando a questão desses verbos, certo? A gente vê aqui nesses slides, né, que em português nós temos o nosso primeiro exemplo, né? Embaraçar. Embaraçar, né? Em português a gente traduz para engravidar, certo? Então, Suelen está confusa. Ou quando se habla del pelo enlinhado, né? Quando a pessoa está enlinhado, certo? El pelo, que seria los cabelos. Em espanhol significa engravidar, certo? Então, não tem nada a ver, né? A gente vê que enlinhar, né, é quando alguma coisa está muito misturada, né? Está enlinhada. Já em espanhol, o significado é engravidar, certo? Então, em português eles costumam ser, né, estar confusa, que se fala quando o nosso cabelo está enlinhado, né? E em espanhol já tem esse outro significado, certo? Então, alunos, eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha, né, com 3 colunas, para que vocês possam estar analisando os verbos aí de acordo com a coluna e tem na frente, né, em relação à linha. Vamos analisar a primeira coluna, né? Aqui a gente tem as palavras, os verbos, né, em português. Na segunda coluna é o que vale em espanhol, certo? E na terceira coluna, o verbo em espanhol da forma falada dentro, de acordo com essa língua. Em português, nós temos aqui, nessa primeira linha, né? Da primeira coluna, abonar, né? Avalar. E a pronúncia abonar-se. Aborrecer, molestar, aborrir, aborrecer. Aceitar, aceptar, aceitar. Acordar, despertar, acordar-se. Acostar, atracar, acostar-se. Adubar, abonar, adobar. E afectar, afectar e afecta-se. Alagar, inundar, alagar. Então, alunos, vocês derem uma lida nesta tabela, organizem aqui a questão da semântica para que vocês possam entender melhor na prática, certo? Bons estudos e qualquer dúvida eu estou aqui com vocês. Vocês podem estar me chamando no PV ou até mesmo através do nosso grupo. Bons estudos, um abraço a todos e se cuidem.